Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 6 de abril, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Estamos cada vez mais próximos da graça, do grande mistério redentor, da paixão, morte e ressurreição, tríduo pascal, a grande celebração de nossa fé, o mistério central de qual emana todas as celebrações, todo o mistério salvador, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor que vai às últimas consequências, se entrega por amor a cada um de nós, morre em uma cruz, é sepultado, mas a morte não vence, ao terceiro dia ele ressuscita. Portanto, nos animemos, mantenhamos a força, o ânimo e a coragem para chegarmos e celebrarmos com plenitude e amor este mistério salvador. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, ou você que nos acompanha há um bom tempo e ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amado irmão, amada irmã, se encontra em São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nele para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto é, isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olha que profundidade este mistério que acabamos de ouvir, que acabamos de tomar consciência por meio do Santo Evangelho. O Evangelho de São João, capítulo 8, gravemos em nosso coração este versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O que isto quer dizer a cada um de nós? O que isso quer dizer ao povo judeu que está em diálogo com Jesus neste contexto? Sobretudo, vivermos livres da escravidão do pecado.
Esta é então a nossa busca, este é o mistério, este é o convite, este é o chamado de Deus a cada um de nós, que possamos vencer o pecado e a morte e nos unir a Deus, que nos dá a vida e a vida em abundância. Aqui, esses judeus começam a dialogar com Jesus e dizem que são filhos de Abraão. E Jesus então começa a questioná-los. Se fossem filhos de Abraão, certamente acolheriam aquilo que Jesus está falando, porque Abraão foi um exímio servo de Deus. E nós percebemos, portanto, que diante daqueles que vão se vangloriando que são filhos de Abraão, Jesus clarifica algumas coisas importantes, alguns pontos de suma importância, temas como o discipulado, a liberdade e a alegria da intimidade familiar, da filiação e da paternidade. Prosseguindo, portanto, o seu discurso, nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, Ele vai prosseguindo então no discurso e parece que esse diálogo vai crescendo em uma direção um pouco quanto dramática. Mas Jesus termina revelando a sua divindade. Eu sou. Amados irmãos e irmãs, quando o Senhor diz isto, eu sou, com toda certeza Ele está proclamando o nome do próprio Deus. Ele é Deus, Ele é Emanuel, o Deus conosco. Seus adversários, porém, endurecem o seu coração e tentam, de certa maneira, acusar Jesus, ou aqui, de um modo mais específico, tentam se justificar. Contudo, Jesus vai revelando esta grande situação da escravidão com relação ao pecado. Jesus diz, e eles vão tomando consciência, eles são escravos do pecado. Só a fé será capaz de fazer com que eles confiem na palavra, que é o próprio Cristo, e serem libertos de todo o pecado, como aconteceu com Abraão. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se, pois, aqui podemos substituir filho pela palavra com P maiúsculo. Se, pois, a palavra vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A palavra eterna do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos falar. A fé no Filho, em Jesus Cristo, leva os discípulos a permanecerem nele. Palavra do Pai, como filhos livres que permanecem na casa paterna, que não são considerados escravos ou servos, mas filhos livres. Quem procede de outro modo revela, portanto, uma outra origem. Intenções perversas, escravidão, ainda que não seja de contar, ou ainda que talvez não seja de forma muito explícita, mas em seu coração vai se deixando se transparecer, se identificar. Portanto, não sejamos como estes judeus aqui do tempo de Jesus que não conseguem admitir. Sejamos conscientes. Nos reconheçamos pecadores, necessitados da graça e do amor de Deus, para que assim possamos ser verdadeiramente livres. A vós louvor, honra e glória eternamente, Senhor. A vós louvor, honra e glória eternamente. Tornai-nos livres, livres em Tua presença. Concluamos com esta oração. Senhor Jesus, faze-me compreender que para viver como filho do Pai, não me basta ser apenas batizado, mas também preciso fazer as suas obras e de crescer na escuta de sua voz, deixando
que a tua palavra lance raiz em mim e tome gradualmente posse de todo o meu ser. Faça-me, Senhor, também compreender que me tornas livre apenas na medida em que abro-me à tua palavra, não só a minha inteligência, mas também a minha vida. Só quando ela for totalmente a razão da minha vida é que posso, de fato, Senhor, ser realmente livre. Livre do pecado que me escraviza, livre da inveja que me separa dos outros, livre da preguiça e do orgulho que me paralisam. Então, mesmo no meio dos sofrimentos da vida, também quando tiver de sofrer, para ser fiel ao teu amor, serei livre como os jovens da fornalha ardente. Cantarei os teus louvores, celebrarei a tua vitória. A tua gloriosa paixão nos faz vitoriosos contra o pecado, contra todas as dificuldades, contra o sofrimento. Nos faz livres. Sou grato, Senhor, por tanto amor. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.